Em algum momento da sua jornada espiritual, você já se viu encurralada por um sentimento avassalador de perda, uma sensação de que o chão sob seus pés cedeu e tudo o que você considerava seguro e precioso começou a se desintegrar diante dos seus olhos. Talvez tenha sido a perda de um relacionamento que definia parte da sua identidade, a dissolução de um sonho acalentado por anos, a falência de um projeto no qual você investiu sua alma, ou a dolorosa constatação de que as inseguranças materiais que você tanto prezava eram, na verdade, ilusórias e efêmeras. Nesses momentos de profundo despojamento, quando o eco da própria voz parece ser a única companhia em um vasto deserto de ausências, uma pergunta lancinante inevitavelmente emerge do âmago da alma, muitas vezes embargada pelas lágrimas. Por que, meu Deus, se sou tua filha amada, se confio em ti e busco te servir, por que permites que eu atravesse um vale tão escuro de perdas, onde tudo parece ser tirado de mim, onde o sofrimento parece não ter fim? Essa interrogação, que brota de um coração ferido e confuso, não deve ser apressadamente julgada como um sinal de fraqueza na fé ou de rebelião contra a soberania divina. Pelo contrário, ela é um grito humano legítimo por compreensão, um anseio por encontrar sentido nos caminhos misteriosos e, por vezes, dolorosos do Altíssimo. É a busca por uma luz, por menor que seja, que possa iluminar as sombras da aflição e revelar um propósito maior por trás da aparente crueldade das circunstâncias. O que o mundo, com sua visão limitada e sua busca incessante por conforto e gratificação imediata, frequentemente rotula como perda irreparável, como um fracasso retumbante ou como um infortúnio inexplicável, pode, sob a perspectiva eterna e insondável de Deus, ser um meticuloso, embora doloroso, processo de esvaziamento intencional, um prelúdio indispensável, uma preparação rigorosa para um enchimento infinitamente maior e mais significativo, uma antecâmara para uma exaltação que não se fundamenta em méritos humanos efêmeros, mas na pura, imerecida e abundante graça de Deus e em seu soberano e inabalável propósito. O renomado evangelista Billy Graham, cuja vida e ministério tocaram milhões de corações ao redor do globo, possuía uma profunda compreensão das Escrituras Sagradas e da complexa natureza da alma humana. Ele frequentemente aludia, em suas pregações e escritos, ao fato de que Deus, em seu amor perfeito e em sua sabedoria infinita, muitas vezes precisa nos conduzir por caminhos que envolvem quebra, para então nos refazer à sua imagem. Ele nos permite sermos esvaziados de nossas próprias ambições e autossuficiências, para que possamos ser preenchidos com a plenitude de seu Espírito e de sua presença. Ele nos guia através de vales de humildade, onde nosso orgulho é confrontado e nossa dependência dele é forjada, para que no tempo divinamente determinado possamos ser exaltados segundo a sua vontade soberana e para a manifestação da sua glória incomparável. Este não é um processo de punição, mas de purificação, não de rejeição, mas de refinamento. Hoje, convido você, mulher que busca respostas e consolo, a mergulhar comigo neste aparente paradoxo divino, a dinâmica da perda que precede a verdadeira honra celestial, o despojamento que, surpreendentemente, abre caminhos para a riqueza espiritual genuína e para a manifestação clara e poderosa do propósito de Deus em sua vida. Vamos explorar, com o coração aberto e a mente submissa à palavra, porque, na insondável economia do reino de Deus, a mulher que ele escolheu e separou para si pode ser conduzida por uma trilha árdua de perdas significativas, não como um ato de castigo divino ou de abandono celestial, mas como uma profunda, cirúrgica e transformadora obra de preparação. O objetivo final não é destruí-la,
esmagá-la sob o peso da dor, mas sim libertá-la de todas as amarras, de todos os apegos e de todas as falsas seguranças que a impedem de receber a plenitude transbordante daquilo que Ele, em seu amor infinito, tem reservado para ela desde a eternidade. Se você, em algum momento da sua caminhada com Cristo, já atravessou um período de perdas intensas, onde o chão pareceu sumir e as perguntas ecoaram mais alto que as respostas. E se você se questionou desesperadamente sobre o propósito divino por trás dessa dor excruciante, ou se neste exato momento você se encontra nesse vale sombrio, buscando uma fagulha de esperança, um raio de compreensão que possa dar sentido ao seu sofrimento, eu a convido a expressar sua busca. Comente: Senhor, revela teu propósito soberano em minhas perdas e ensina-me a confiar em teu amor aqui embaixo. Inscreva-se neste canal, pois juntas, em comunhão e com o auxílio do Espírito Santo, vamos buscar entender os caminhos insondáveis, mas sempre perfeitos e amorosos, do nosso Pai Celestial, aquele que transforma o luto em dança e a tristeza em alegria duradoura. A primeira e talvez mais desafiadora verdade que precisamos confrontar com honestidade e coragem ao contemplar a complexa jornada da mulher escolhida por Deus é que a perda, quando vista através das lentes da perspectiva divina e eterna, raramente ou talvez nunca é o que parece ser para a nossa compreensão humana limitada e para os padrões superficiais do mundo. Aquilo que o céu, em sua soberania e sabedoria, permite que seja removido de nossas vidas, que seja arrancado de nosso apego, não é um ato aleatório de infortúnio cósmico ou uma falha no sistema de proteção divina. Pelo contrário, é, frequentemente, um preciso, intencional e cirúrgico movimento da mão amorosa de um Deus que nos ama com uma intensidade que transcende nossa capacidade de compreensão. Um Deus que nos ama demais para nos permitir permanecer indefinidamente apegadas a coisas, pessoas, posições ou sonhos que, em última análise, nos limitariam, nos estagnariam espiritualmente ou nos desviariam sutilmente do nosso mais alto e sublime chamado em Cristo Jesus. Essa experiência de perda pode se manifestar em uma miríade de formas, cada uma delas tocando em áreas sensíveis e vulneráveis da nossa existência. Pode ser a dolorosa perda de relacionamentos, que em algum momento se tornaram ídolos em nosso coração, fontes de dependência emocional insalubre que suplantaram nossa dependência primária de Deus. Pode ser a remoção de posições de destaque ou de reconhecimentos públicos que, embora aparentemente gratificantes, serviam mais para inflar o nosso ego e alimentar a nossa vaidade do que para nutrir a nossa alma e promover o nosso crescimento espiritual. Pode envolver a perda de seguranças materiais que, por tanto tempo, nos mantiveram ancoradas no temporal, no visível e no passageiro, em detrimento do eterno, do invisível e do verdadeiramente duradouro. Em alguns casos, pode até mesmo significar a perda de sonhos e planos pessoais que foram acalentados por anos, planos que pareciam bons e nobres, mas que, na visão panorâmica de Deus, não se alinhavam perfeitamente com o desígnio superior e mais excelente que Ele traçou para nós. Este processo de despojamento, embora intrinsecamente doloroso e muitas vezes acompanhado de lágrimas e questionamentos, é, em sua essência mais profunda, um ato de amor redentor e de libertação transformadora. Deus, em sua sabedoria onisciente, conhece a fundo a fragilidade e a tendência traiçoeira do coração humano a se apegar com tenacidade àquilo que é visível, palpável e temporário. Com uma facilidade alarmante, construímos nossos ninhos de conforto e segurança com os galhos frágeis e quebradiços das aprovações humanas, das conquistas terrenas efêmeras e das seguranças fugazes que o mundo oferece. E quando o vento impetuoso do Espírito Santo sopra com força irresistível,
Quando Deus, em seu amor soberano, decide nos mover para um novo território de fé, para um nível mais profundo de dependência dele e para uma esfera mais ampla de seu propósito, ele muitas vezes precisa, com a ternura de um pai amoroso, mas com a firmeza de um cirurgião divino, desmantelar esses ninhos. Não com a intenção de nos deixar desamparadas e expostas ao relento da desesperança, mas com o objetivo de nos ensinar a voar mais alto, a alçar voos de fé mais ousados, a confiar unicamente na segurança infalível de suas asas protetoras. A perda, neste contexto específico da jornada da mulher escolhida, torna-se o cinzel preciso e habilidoso nas mãos do divino escultor, removendo os excessos de autoconfiança, quebrando os ídolos secretos que residem nos recônditos mais profundos do coração e nos forçando, muitas vezes contra a nossa vontade inicial, a reavaliar honestamente onde verdadeiramente reside nossa segurança última, nossa identidade fundamental e nosso valor intrínseco. Será que eles estão firmados na rocha inabalável de Cristo ou nas areias movediças das circunstâncias terrenas? Para a mulher que Deus escolheu e separou para um propósito especial, este processo de desapego radical não é opcional, mas é crucial. Ela é chamada para ser portadora de um tesouro celestial de valor inestimável, o Evangelho da Graça, em um vaso de barro frágil e comum, 2 Coríntios 4:7. E este vaso, para conter tal tesouro e para manifestar a glória de Deus, precisa estar limpo, purificado e desimpedido de outros conteúdos que possam contaminar ou diminuir o brilho da luz divina. As perdas permitidas por Deus, portanto, servem a um propósito santificador, purificar este vaso, criar espaço interior para o mais de Deus que ele anseia por derramar abundantemente sobre ela e através dela. É precisamente no vazio doloroso, deixado pela perda, que a presença manifesta de Deus pode se tornar mais palpável, mais real e mais transformadora do que nunca. É quando as muletas terrenas, nas quais nos apoiávamos com tanta confiança, são subitamente removidas, que aprendemos, por necessidade e por graça, a caminhar firmemente pela fé, apoiadas unicamente na suficiência transbordante da sua graça, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Este caminho não é fácil, não é isento de dor, mas é um processo que refina o caráter, que santifica a alma e que nos alinha de forma mais íntima, profunda e verdadeira com o coração compassivo e soberano do Pai. Recordemos por um momento a pungente e instrutiva história de Jó, um homem que as Escrituras descrevem como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, Deus permitiu que ele perdesse, de forma avassaladora e aparentemente inexplicável, sua numerosa família, seus vastos bens materiais e, por fim, sua própria saúde física. Aos olhos humanos, uma tragédia sem precedentes, um sofrimento sem sentido aparente. Contudo, ao final de sua terrível provação, após um profundo encontro com a soberania e a sabedoria de Deus, Jó declara com humildade e reverência: Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 48:5. A perda o despojou de absolutamente tudo, exceto da presença inescapável de Deus. E foi nessa nudez existencial, nessa vulnerabilidade extrema, que ele encontrou uma revelação mais profunda, mais íntima e mais transformadora do Criador do Universo. De maneira análoga, a mulher escolhida por Deus, ao ser conduzida pelo vale sombrio das perdas, pode descobrir, para sua surpresa e consolo, que embora tenha perdido muito daquilo que considerava essencial para sua felicidade e segurança, ela ganhou em troca uma intimidade com Deus, uma compreensão de seus caminhos e uma dependência dele que jamais teria alcançado nos palácios da prosperidade material superficial,
ou nos salões da aprovação humana efêmera. Como Billy Graham sabiamente ressaltava, Deus está infinitamente mais interessado em nosso caráter, em nos conformar à imagem de seu Filho Jesus, do que em nosso conforto terreno imediato. E as perdas, por mais dolorosas que sejam, são muitas vezes a ferramenta precisa e eficaz que Ele utiliza para moldar em nós um caráter resiliente, humilde e compassivo, semelhante ao de Cristo. Se a experiência da perda na vida da mulher, escolhida por Deus, não é um mero acidente do acaso ou um capricho do destino, mas sim uma permissão consciente e intencional da soberania divina, então ela deve, necessariamente, carregar consigo um propósito profundo, redentor e transformador. Um dos propósitos centrais e mais significativos desse processo de esvaziamento, que pode parecer tão contraditório à nossa lógica humana, é, paradoxalmente, criar espaço físico, emocional, mental e espiritual, para o novo de Deus, para algo infinitamente maior, mais sublime e mais alinhado com os seus desígnios eternos do que aquilo que foi perdido ou removido. Podemos visualizar essa dinâmica através da analogia de um agricultor experiente e sábio. Antes que ele possa semear as sementes preciosas que têm o potencial de produzir uma colheita abundante e farta, ele precisa primeiro preparar a terra. Isso envolve o trabalho árduo de arar o solo, removendo com diligência as ervas daninhas que sufocariam a nova planta, as pedras que impediriam o crescimento das raízes e qualquer outro detrito que pudesse comprometer a vitalidade da futura plantação. As perdas, por mais dolorosas que sejam, podem ser compreendidas como o arado de Deus, revolvendo o solo endurecido e compactado do nosso coração, quebrando as crostas de autossuficiência e orgulho e preparando-o para receber as sementes vivas e poderosas do seu reino, com uma frequência alarmante e muitas vezes, sem sequer percebermos conscientemente, encontramos-nos tão profundamente apegadas ao velhos padrões de pensamento limitantes, velhos hábitos pecaminosos ou improdutivos, velhos relacionamentos tóxicos ou estagnados, velhas formas de encarar a vida e a fé, velhos sonhos que já não se alinham com a maturidade espiritual que Deus deseja para nós, que simplesmente não há espaço suficiente em nossas vidas, em nossos corações e em nossas mentes para o novo mover de Deus, para a nova estação que Ele deseja inaugurar em nossa jornada. Ele anseia ardentemente por nos dar vinho novo, o vinho da sua alegria, da sua unção e do seu propósito renovado. Contudo, como Jesus mesmo ensinou, Ele não pode derramar esse vinho novo em odres velhos, em estruturas internas rígidas, desgastadas e incapazes de conter a expansão e o poder do novo. Mateus 9:17. Portanto, Ele, em sua infinita misericórdia e com uma visão de longo prazo que transcende a nossa compreensão imediata, permite que esses odres velhos sejam removidos, que essas estruturas antigas sejam desmanteladas, mesmo que esse processo nos cause uma dor aguda e um desconforto considerável. Considere, por exemplo, a perda de um emprego que parecia seguro e promissor. Embora inicialmente devastadora, essa perda pode ser o catalisador divino para que a mulher escolhida finalmente descubra e abrace um chamado ministerial latente, uma paixão por servir a Deus de uma maneira que jamais teria considerado enquanto estava acomodada em sua carreira anterior. O fim doloroso de um relacionamento romântico, que pode deixar um rastro de tristeza e desilusão, pode, surpreendentemente, abrir caminho para um relacionamento futuro muito mais saudável, maduro e alinhado com os propósitos de Deus. Ou, alternativamente, pode conduzi-la a um período de profunda e íntima comunhão com o Senhor,
onde ela descobre que ele é o seu verdadeiro esposo celestial. E há um florescimento no serviço a ele que preenche o vazio de uma forma inesperada. A perda de seguranças financeiras, que pode gerar ansiedade e medo, pode se tornar a escola divina, onde ela aprende a depender radicalmente da provisão sobrenatural de Deus, a experimentar seus milagres diários de sustento e a desenvolver uma fé robusta que não se abala pelas flutuações da economia mundial. Para a mulher que Deus escolheu e marcou com um destino divino, essa criação de espaço interior não é apenas benéfica, mas absolutamente vital. Deus tem planos grandiosos e eternos para ela, planos que exigem uma fé inabalável, um coração purificado de ídolos e uma total e irrestrita dependência dele. As coisas, pessoas ou ambições às quais nos apegamos com tanta força podem sutilmente se tornar obstáculos a esses planos divinos. O medo da perda, em si mesmo, pode nos paralisar espiritualmente, impedindo-nos de dar os passos de fé ousados e corajosos que Deus nos conclama a dar. Ao permitir a ocorrência da perda, Deus está, na verdade, nos libertando dessas amarras invisíveis, nos impulsionando para fora da nossa zona de conforto complacente e nos lançando confiantemente em seus braços eternos e seguros. Ele está nos ensinando, através da experiência vivida, que Ele é mais do que suficiente para todas as nossas necessidades, que sua presença constante é infinitamente mais valiosa do que qualquer bem material ou relacionamento humano, e que seus planos para nós são sempre bons, perfeitos e agradáveis, infinitamente melhores e mais gratificantes do que os nossos próprios sonhos limitados. Você pode estar se questionando, com toda a razão, mas por que este processo de esvaziamento e aprendizado tem que ser tão doloroso? Não haveria uma maneira mais suave? A verdade bíblica e experiencial é que o processo de desapego é inerentemente doloroso, porque envolve a crucificação do nosso ego, a renúncia aos nossos desejos mais acalentados e a entrega total do nosso senso de controle sobre a vida. É uma forma de morte para o eu, mas é precisamente nessa morte diária, nessa rendição contínua, que reside o segredo da verdadeira vida abundante e frutífera em Cristo Jesus. Como o próprio Mestre ensinou, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanece só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Da mesma forma, nós também precisamos morrer para as nossas próprias vontades egoístas, para as nossas ambições terrenas e para a nossa necessidade de controle, para que a vida ressurreta e poderosa de Deus possa fluir e frutificar abundantemente através de nós. As perdas nos confrontam impiedosamente com nossa finitude humana, com nossa fragilidade inerente e com nossa necessidade desesperada e constante de um Salvador e sustentador. E é nesse lugar de quebrantamento genuíno, de humildade profunda, que encontramos a verdadeira força que vem do alto, a verdadeira esperança que não decepciona e a verdadeira alegria que não depende das circunstâncias externas, mas da presença constante, imutável e amorosa de Deus em nosso interior. Reflita sobre o exemplo paradigmático de Ruth, a moabita. Ela perdeu seu marido, sua terra natal, sua cultura e, aparentemente, toda a sua segurança familiar e social. Aos olhos do mundo, ela não tinha nada. Era uma viúva estrangeira em uma situação de extrema vulnerabilidade. Mas ao tomar a decisão corajosa e sacrificial de se apegar à sua sogra Noemi e, mais importante, ao Deus de Israel, ela foi soberanamente conduzida por Deus a um novo destino, encontrou um parente redentor na figura de Boaz e, de forma extraordinária, tornou-se parte da linhagem messiânica, uma ancestral do próprio Jesus Cristo. Sua perda inicial, que parecia o fim de tudo,
abriu caminho para uma bênção inimaginável e para um lugar de honra na história da redenção. Billy Graham, com sua sabedoria pastoral, frequentemente afirmava que o sofrimento faz parte do plano de Deus para nos levar à maturidade. A perda, como uma das formas mais agudas de sofrimento, é um instrumento poderoso e eficaz nas mãos hábeis de Deus para nos amadurecer espiritualmente, para nos purificar de impurezas e para nos preparar para os grandes e gloriosos feitos que Ele planejou para nós desde antes da fundação do mundo. Portanto, a perda não é o fim da história para a mulher escolhida, mas um capítulo necessário, embora doloroso, na jornada divinamente orquestrada rumo à exaltação e ao cumprimento do propósito que Ele prometeu. É a poda divina que visa uma frutificação ainda maior para a glória do agricultor celestial. A maneira como a mulher escolhida por Deus responde à experiência avassaladora da perda não é apenas um indicador de sua maturidade espiritual, mas é em si mesma uma semente poderosa e vital para a futura exaltação e honra que Deus, em sua graça, tem preparada para ela. Não se espera dela uma demonstração de estoicismo sobre-humano, uma frieza emocional que nega a dor ou uma fachada de força inabalável. As lágrimas são permitidas e até mesmo necessárias, como uma expressão legítima da tristeza e do luto. O lamento diante de Deus, como vemos abundantemente nos Salmos, é uma forma de oração honesta e compreensível, um derramar da alma ferida diante daquele que é capaz de consolar e restaurar. No entanto, em meio à névoa densa da dor e à confusão compreensível que a perda pode gerar, Deus a convida gentilmente a exercitar uma fé que transcende as circunstâncias imediatas. Uma confiança que se ancora não naquilo que ela vê com seus olhos físicos ou sente com suas emoções flutuantes, mas na fidelidade imutável, na bondade inabalável e no amor eterno daquele que prometeu solenemente nunca nos deixar nem nos abandonar. Hebreus 13:5. É precisamente nesse solo árido e aparentemente infértil da perda, um solo que é frequentemente irrigado pelas lágrimas de uma fé que luta para crer, que a semente delicada, mas resiliente, da futura honra divina começa a germinar secretamente. A tentação primordial e mais insidiosa em tempos de perda significativa é ceder ao abismo do desespero, permitir que a raiz da amargura crie profundas garras no coração, ou sucumbir à voz sedutora da incredulidade que sussurra dúvidas sobre o caráter de Deus. É fácil começar a questionar o amor de Deus. Se Ele me amasse, não permitiria isso. Sua justiça, isso não é justo, eu não merecia passar por isso. Ou seu poder onipotente, se Ele é todo-poderoso, por que não impediu essa perda? Mas a mulher que está sendo pacientemente moldada e preparada por Deus para um propósito maior e mais elevado, aprende, gradualmente e muitas vezes com muita luta interior, a desviar o olhar da perda imediata e dolorosa e a fixar os olhos da fé no Deus, que é infinitamente maior do que qualquer circunstância, por mais devastadora que pareça. Ela pode não compreender plenamente o porquê de todos os acontecimentos. Pode não ter todas as respostas para suas angústias, mas ela escolhe, deliberadamente e repetidamente, confiar no quem está soberanamente no controle de todas as coisas. Aquele que tece mesmo os fios mais escuros de nossa vida em um belo e significativo tapete de seus propósitos redentores. Essa escolha consciente de exercer fé, feita em meio à escuridão da provação, quando todas as evidências sensoriais parecem contradizer as promessas de Deus, é um ato de adoração sacrificial da mais alta ordem. É um testemunho eloquente da obra transformadora e sustentadora do Espírito Santo em seu coração.
Ela aprende, na prática, a encontrar refúgio seguro e consolo profundo na palavra viva de Deus, a derramar seu coração quebrantado em oração íntima e persistente, e a buscar o encorajamento, a sabedoria e o suporte na comunhão autêntica com outros crentes maduros e compassivos que já trilharam caminhos semelhantes. A escola do lamento bíblico não é uma escola de autopiedade, mas um espaço sagrado onde a dor é validada, onde as perguntas são permitidas e onde, em última instância, a alma encontra descanso na soberania e na bondade de Deus, mesmo em meio ao mistério do sofrimento. Essa resposta de fé perseverante não é um dom natural ou automático. É uma disciplina espiritual que precisa ser cultivada com intencionalidade, uma decisão que precisa ser renovada a cada novo amanhecer, especialmente quando a noite anterior foi longa e escura. E é precisamente essa perseverança na fé, essa recusa teimosa em desistir de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, e quando a esperança parece uma miragem distante, que glorifica profundamente a Deus e prepara o caminho para a sua intervenção e para a sua prometida exaltação. As Escrituras nos afirmam que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Em tempos de perda avassaladora, a fé se torna a âncora indispensável da alma, impedindo-a de ser arrastada pelas ondas violentas da desesperança e do cinismo. E é essa fé provada e purificada, como ouro refinado no fogo intenso da aflição, que Deus grandemente honra. O apóstolo Tiago nos lembra desta verdade consoladora. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. É crucial entender que a exaltação prometida por Deus à mulher escolhida, que persevera, não é necessariamente uma restituição material idêntica àquilo que foi perdido, nem uma garantia de uma vida futura completamente isenta de dificuldades ou sofrimentos. A verdadeira exaltação divina, na perspectiva do reino, é, acima de tudo, uma experiência de maior e mais profunda intimidade com Ele, o desenvolvimento de um caráter mais resiliente, compassivo e semelhante ao de Cristo, uma autoridade espiritual ampliada e genuína, e a capacidade aumentada de ser usada por Ele de maneiras mais profundas, eficazes e significativas para abençoar outras vidas e para expandir seu reino de amor e justiça na terra. É a honra indescritível de ser considerada digna de sofrer por amor ao seu nome, a alegria inexplicável de ver o seu poder se aperfeiçoar em nossa fraqueza humana, e a paz profunda e serena, que excede todo o entendimento, proveniente da certeza de que estamos cumprindo o propósito único e específico para o qual fomos criadas e redimidas. Consideremos novamente o exemplo inspirador de José do Egito. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e lançado em uma prisão por anos, esquecido e aparentemente abandonado. Ele perdeu sua liberdade, sua reputação, seus sonhos de juventude e o convívio com sua família. Mas mesmo nas profundezas da masmorra, ele manteve sua integridade moral, sua fidelidade a Deus e sua fé inabalável. Sua resposta à adversidade prolongada, sua recusa em se amargar contra Deus ou contra seus ofensores, sua perseverança em servir com excelência mesmo nas piores circunstâncias, prepararam o caminho para sua extraordinária exaltação a uma posição de grande poder e influência no Egito. Dali, ele pôde não apenas salvar sua própria família da fome, mas também preservar uma nação inteira. Como Billy Graham frequentemente ensinava com convicção,
Deus nunca desperdiça o sofrimento de seus filhos. Cada lágrima derramada em secreto, cada perda sentida profundamente, cada ato de fé exercido em meio à dor lancinante está sendo cuidadosamente tecido por Deus no grande e complexo tapete de seus propósitos eternos e redentores. A mulher escolhida que aprende a arte sagrada de confiar e adorar em meio à perda, está na verdade cooperando ativamente com Deus na preparação de sua própria exaltação. Uma honra que não será apenas para seu benefício pessoal, mas, acima de tudo, para a glória daquele que a amou com amor eterno e a chamou para ser sua. Um dos aspectos mais intrinsecamente desafiadores e, por vezes, exasperadores da jornada de perda e preparação na vida da mulher escolhida por Deus é, sem dúvida, a questão do tempo divino, o Kairós de Deus. Após ter atravessado o deserto árido do despojamento, após ter enfrentado a dor da perda e ter lutado para manter a chama da fé acesa, é natural e humano que ela anseie ardentemente por uma rápida e completa restituição daquilo que foi perdido, ou pela manifestação imediata e visível da prometida exaltação e vindicação divina. No entanto, a realidade inescapável é que os caminhos de Deus raramente se alinham com a nossa pressa humana, e seus tempos soberanos frequentemente diferem drasticamente dos nossos cronogramas impacientes. Existe uma sabedoria divina profunda, insondável no intervalo, aparentemente longo e silencioso, entre a experiência da perda e a manifestação da honra celestial. Este período de espera, que pode parecer infrutífero e frustrante, é na verdade crucial e indispensável para o amadurecimento da fé, para o desenvolvimento da virtude da paciência perseverante e para a formação de um caráter resiliente e humilde, qualidades essenciais para quem será usado por Deus em posições de maior responsabilidade, visibilidade e influência espiritual. Este tempo de espera pode, de fato, parecer interminável, como uma noite escura que se recusa a ceder lugar à aurora. Pode ser caracterizado por um silêncio divino que ecoa dolorosamente na alma, onde as promessas de Deus parecem distantes e quase esquecidas, e onde a esperança, por vezes, vacila sob o peso da demora. É precisamente neste ponto crítico da jornada que a marca da submissão contínua e confiante ao processo divino, uma característica que já exploramos em outros contextos da vida da mulher escolhida, se torna absolutamente vital e determinante. Ela é chamada dia após dia a perseverar na fé, mesmo quando não vê resultados tangíveis. É convidada a continuar servindo fielmente a Deus e ao próximo nas pequenas e aparentemente insignificantes tarefas do cotidiano, a manter seu coração puro diante do Senhor, livre de amargura e ressentimento, e a nutrir sua esperança viva na palavra de Deus, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança no horizonte. É neste período de espera ativa e intencional, esperando em Deus e com Deus, não apenas esperando passivamente que as coisas aconteçam por si sós, que o caráter é solidificado como aço na fornalha, e a dependência dele se aprofunda de maneira irreversível e transformadora. Deus está trabalhando diligentemente nos bastidores, no invisível, orquestrando circunstâncias, preparando corações, inclusive o dela, de maneiras que ela talvez nem perceba, e aguardando pacientemente o momento perfeito, o Kairós divinamente determinado, para agir de forma decisiva e gloriosa. A paciência, neste contexto bíblico e espiritual, não é uma mera passividade resignada ou uma aceitação apática do sofrimento. Pelo contrário, é uma expectativa confiante, ativa e perseverante na bondade e na fidelidade de Deus.
é a capacidade sobrenatural de esperar sem desanimar completamente, de continuar confiando mesmo quando as dúvidas tentam assaltar a mente, de prosseguir semeando com fé e diligência, mesmo quando a colheita parece demorar indefinidamente. E é precisamente essa paciência, como nos ensina o apóstolo Tiago, que tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tiago 1:4. Deus utiliza o tempo de espera, por mais prolongado e desconfortável que seja, para nos completar, para nos aperfeiçoar em áreas que ainda necessitam de tratamento, para nos tornar vasos mais limpos, mais fortes e mais adequados para a honra e a responsabilidade que Ele pretende nos conceder. Ele está nos ensinando, na escola do deserto da espera, a valorizar o processo de transformação tanto quanto o resultado final, a encontrar contentamento e alegria nele mesmo antes que todas as suas promessas se cumpram de forma plena e visível. Em nossa vida, quando o tempo soberano e perfeito de Deus finalmente chega, como certamente chegará para aquelas que nele confiam, a restituição e a exaltação que ele opera são frequentemente muito maiores, mais profundas e mais significativas do que poderíamos ter ousado imaginar em nossos sonhos mais otimistas. Não se trata apenas de uma simples recuperação daquilo que foi perdido materialmente, mas de receber uma medida transbordante, abundante e superlativa da graça, do favor e do poder de Deus. É uma capacitação divina para um novo nível de serviço, de influência e de impacto no reino. A espera, por mais longa e árdua que tenha sido, terá valido imensamente a pena, pois terá produzido em nós um fruto duradouro e precioso de maturidade espiritual, de humildade genuína, de compaixão profunda pelos que sofrem e de uma gratidão transbordante pelo Deus que é absolutamente fiel para cumprir suas promessas no seu tempo perfeito e da sua maneira perfeita. Lembremo-nos da comovente história de Ana, a mãe do profeta Samuel, registrada no primeiro livro de Samuel. Ela esperou durante anos, em meio à dor lancinante da esterilidade e à provocação constante e cruel de sua rival Penina, pela concretização da promessa divina de um filho. Sua paciência admirável e sua perseverança fervorosa em oração, derramando sua alma diante do Senhor no tabernáculo, foram finalmente recompensadas de forma extraordinária. Ela não apenas concebeu e deu à luz Samuel, mas teve o privilégio indescritível de dedicar ao Senhor um dos maiores e mais influentes profetas da história de Israel. Sua exaltação não foi apenas uma bênção pessoal e familiar, mas teve um impacto transformador e duradouro na trajetória espiritual e política de seu povo. Billy Graham, com sua vasta experiência pastoral, costumava dizer com convicção: a vontade de Deus nunca o levará aonde a graça de Deus não possa protegê-lo e sustentá-lo. Durante o tempo prolongado de espera, a graça abundante de Deus é mais do que suficiente para nos sustentar em todas as nossas fraquezas, e sua sabedoria infinita é perfeita para nos guiar em cada decisão. A mulher escolhida que aprende a arte sagrada de descansar nos tempos soberanos de Deus, confiando implicitamente em sua fidelidade inabalável, descobrirá com alegria que a exaltação que ele prepara é muito mais doce, rica e significativa, precisamente por ter sido precedida por um tempo de paciente, confiante e, por vezes, dolorosa espera. Quando Deus, em seu tempo perfeito e de acordo com sua soberana vontade, finalmente exalta a mulher que ele pacientemente conduziu através do vale profundo da perda, do deserto árido da espera e da fornalha purificadora da provação, essa exaltação celestial carrega consigo marcas distintivas e inconfundíveis.
Essas marcas não apenas refletem o caráter santo e amoroso do próprio Deus, mas também revelam o propósito sublime para o qual ela foi tão cuidadosamente e, por vezes, dolorosamente preparada. A exaltação que vem de Deus não se assemelha, em nada, à busca frenética e egocêntrica por fama passageira, por poder terreno opressor ou por reconhecimento humano efêmero que o mundo caído tanto persegue e valoriza. Pelo contrário, a verdadeira honra divina é caracterizada, em primeiro lugar, por uma profunda e genuína humildade, que nasce da consciência da própria indignidade e da total dependência da graça de Deus. Em segundo lugar, por um coração de serva incansável e compassiva, que encontra sua maior alegria em se doar em benefício dos outros. E, em terceiro lugar, por um desejo consumidor e uma determinação inabalável de que toda a glória, todo o louvor e todo o reconhecimento sejam atribuídos unicamente a Deus, o autor de toda boa dádiva. Estas são as verdadeiras e duradouras insígnias da honra que provém do alto. A humildade é, talvez, a marca mais proeminente e essencial da mulher verdadeiramente exaltada por Deus. Tendo experimentado em primeira mão o processo de despojamento, a dor da perda e a realidade de sua total e absoluta dependência da graça e da misericórdia de Deus para cada fôlego e para cada passo, ela não se esquece facilmente de onde veio nem de quem, graciosa e soberanamente, a elevou. Ela compreende, em um nível profundo e existencial, que tudo o que ela tem, seus dons, seus talentos, suas oportunidades, seus recursos e tudo o que ela é, sua identidade em Cristo, sua força espiritual, sua sabedoria, provém unicamente da bondade imerecida de Deus. As perdas passadas, as cicatrizes da jornada, servem como um lembrete constante e saudável de sua própria fragilidade humana e da soberania inquestionável de Deus sobre todas as coisas. Portanto, ela não se ensoberbece com a nova posição de influência, com o aumento de suas responsabilidades ou com as bênçãos abundantes que possa receber. Pelo contrário, ela as administra com um coração transbordante de gratidão, com um senso de mordomia fiel e com a consciência clara e constante de que é apenas uma administradora dos dons preciosos de Deus, chamada para usá-los para a sua glória e para o bem do próximo. Ela aprendeu na dura, mas eficaz escola da aflição a verdade fundamental de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6, 1 Pedro 5:5. E por isso, busca andar em humildade genuína diante dele e dos homens, reconhecendo que sem ele, nada pode fazer. Intimamente ligada à virtude da humildade e fluindo naturalmente dela, encontramos um coração de serva, um espírito de serviço abnegado e sacrificial. Jesus, o exemplo máximo de liderança servidora, ensinou de forma inequívoca que aquele que quiser ser grande entre vós, seja esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja esse vosso servo. Mateus 20, 26, 27. A mulher, que foi verdadeiramente esvaziada de si mesma, de seu egoísmo e de sua autossuficiência, e que foi progressivamente preenchida com o Espírito de Cristo, não busca primariamente ser servida, honrada ou reconhecida, mas anseia por servir, por amar e por se doar. A exaltação divina para ela não é um pedestal para a autopromoção, mas uma plataforma mais ampla que a capacita e a posiciona para um serviço ainda maior, mais eficaz e mais impactante no reino de Deus. Ela usa sua influência recém-adquirida, seus dons espirituais aprimorados e seus recursos multiplicados não para benefício próprio ou para acumular tesouros na terra, mas para abençoar outras vidas, para edificar o corpo de Cristo, para aliviar o sofrimento dos necessitados e para promover a justiça e a misericórdia no mundo.
Sua maior alegria e satisfação não residem no status ou no prestígio que possa alcançar, mas no impacto transformador e eterno que Deus pode operar através de sua vida entregue e consagrada. Ela compreende profundamente que a verdadeira grandeza no reino de Deus não é medida pela quantidade de pessoas que a servem, mas pela sua capacidade e disposição de se inclinar e lavar os pés dos outros, seguindo o exemplo humilde de seu mestre. E, finalmente, como coroamento dessas virtudes, toda a sua vida, todo o seu ministério e todas as suas realizações se tornam um cântico contínuo e espontâneo de glória e louvor a Deus. Ela não busca os aplausos efêmeros dos homens nem se apropria dos resultados positivos de seu trabalho, mas anseia ardentemente que o nome de Jesus Cristo seja magnificado, exaltado e conhecido. Ela reconhece com sinceridade e humildade que qualquer fruto produzido através de sua vida, qualquer alma transformada pelo poder do Evangelho, qualquer avanço significativo do reino de Deus é, em última instância, resultado da obra soberana e graciosa do Espírito Santo operando através dela, um vaso de barro frágil, mas disponível. Sua maior recompensa, sua mais profunda satisfação é ver Deus glorificado em tudo e através de tudo. Essa atitude constante de atribuir toda a glória a Deus não apenas a protege da armadilha sutil e perigosa do orgulho espiritual, mas também a mantém firmemente focada no propósito eterno para o qual foi chamada, moldada e exaltada pelo Senhor. Maria, a jovem mãe de Jesus, permanece como um belo e eterno exemplo dessa exaltação divina que produz humildade, serviço e adoração. Escolhida por Deus para uma honra sem precedentes na história da humanidade, seu cântico espontâneo, conhecido como Magnificat, Lucas 1, 46, 55, é uma explosão de louvor e gratidão a Deus. Nele, ela reconhece a misericórdia, o poder e a fidelidade do Senhor para com seu povo, enquanto se descreve humildemente como sua simples serva. Sua exaltação singular não a conduziu ao orgulho ou à arrogância, mas a uma profunda e reverente adoração ao Deus que opera maravilhas. Da mesma forma, o evangelista Billy Graham, apesar de sua fama mundial e do impacto extraordinário de seu ministério em escala global, sempre buscou, com consistência e sinceridade, desviar a atenção de si mesmo e apontar incansavelmente para Jesus Cristo, o único Salvador. Ele enfatizava repetidamente que qualquer sucesso aparente em seu ministério era unicamente obra da graça e do poder de Deus. A mulher escolhida e subsequentemente exaltada por Deus segue este mesmo padrão luminoso, compreendendo que a verdadeira e duradoura honra não está em ser vista ou admirada pelos homens, mas em refletir com clareza e fidelidade a luz daquele que a chamou das trevas da perdição para a sua maravilhosa e eterna luz. Ela aprende a usar cada perda sofrida e cada bênção recebida como um degrau para uma maior entrega a Deus e para uma mais profunda e sincera glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Ao contemplarmos com reverência e admiração a intrincada e muitas vezes desconcertante jornada da mulher escolhida por Deus, desde as profundezas aparentemente desoladoras da perda até as alturas serenas e significativas da exaltação divina, somos inevitavelmente confrontadas com a beleza paradoxal, a lógica invertida e a profunda sabedoria dos caminhos insondáveis do nosso Criador. Aquilo que inicialmente pode parecer cruel, sem sentido, ou até mesmo como um sinal de abandono divino, revela-se gradualmente, com o passar do tempo e através das lentes transformadoras da fé perseverante, como um meticuloso, amoroso e soberanamente orquestrado processo de preparação, purificação, lapidação e posicionamento estratégico para um propósito eterno e glorioso. As perdas,
por mais dolorosas e incompreensíveis que sejam no momento em que ocorrem, não são o fim da história para a filha de Deus, mas capítulos difíceis, porém necessários e instrutivos, que antecedem a manifestação plena da glória, da honra e da recompensa que Deus, em sua fidelidade, reserva para aquelas que o amam sinceramente e que são chamadas segundo o seu santo e imutável desígnio. A mulher que, pela graça de Deus, permite que ele a conduza por este caminho estreito e muitas vezes íngreme, que abraça o despojamento não com ressentimento, mas como uma oportunidade divinamente concedida para um maior e mais profundo enchimento dele, que responde à dor não com incredulidade, mas com uma fé que se agarra às promessas e que espera pacientemente e com esperança pelo tempo soberano do Senhor, descobrirá, para sua alegria e espanto, que ele é absolutamente fiel para transformar as cinzas da desilusão na beleza da restauração, o pranto da tristeza na alegria, transbordante da redenção, e as perdas, aparentemente irreparáveis, em ganhos espirituais inestimáveis e eternos. A exaltação que ele concede não é de forma alguma uma recompensa por mérito humano ou por esforço próprio, mas um transbordar superabundante de sua graça imerecida sobre uma vida que se rendeu humildemente ao seu processo de moldagem e santificação. E as marcas distintivas dessa exaltação divina, uma humildade profunda e genuína, um coração de serva compassiva e sacrificial, e uma paixão consumidoramente por glorificar a Deus em todas as coisas, se tornarão o testemunho mais eloquente e poderoso do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Se você, amada irmã, está atualmente atravessando o vale sombrio da perda, sentindo agudamente o peso do despojamento e a dor da ausência, eu a encorajo veementemente. Não desanime, não perca a esperança. Não permita que o inimigo de sua alma a convença de que Deus a esqueceu ou a abandonou em sua aflição. É perfeitamente possível que ele esteja, neste exato momento, operando silenciosa e poderosamente em sua vida, removendo os obstáculos que impedem seu crescimento, criando espaço para o novo que ele deseja realizar, purificando seu coração de impurezas e apegos e preparando-a de forma única e específica para algo muito maior, mais significativo e mais glorioso do que você pode sequer imaginar. Neste momento, confie inabalavelmente em seu amor soberano, submeta-se com fé ao seu processo de transformação, mesmo que doloroso, e mantenha seus olhos espirituais firmemente fixos nele, o autor e consumador da sua fé. As lágrimas que você derrama hoje, em secreto e com sinceridade, podem ser as sementes preciosas da alegria transbordante de amanhã. A perda que você lamenta hoje pode ser o prelúdio indispensável da coroa de justiça e de vida que Ele tem preparada para você na eternidade. Qual área específica de sua vida Deus pode estar neste momento pedindo que você entregue completamente a Ele? Que você perca voluntariamente para que Ele possa lhe conceder algo novo, melhor e mais alinhado com os seus propósitos eternos? Você está verdadeiramente disposta a confiar em seu processo soberano e amoroso, mesmo quando não entende todos os porquês, sabendo com certeza que Ele está trabalhando todas as coisas cooperativamente para o seu bem supremo e para a sua glória eterna? Que possamos todas nós, como mulheres chamadas, escolhidas e amadas por Deus, abraçar com fé renovada e coragem santa a jornada única que Ele traçou para cada uma de nós, confiando implicitamente que aquele que permite a dor da perda é também aquele que promete a alegria da exaltação e que sua fidelidade inabalável nos acompanhará, nos sustentará e nos guiará em cada passo desafiador do caminho, até o dia glorioso em que veremos face a face o nosso Senhor e Salvador, o amado de nossa alma.